Do Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 40 minutos e vamos fazer contato com o economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Bom dia, Beluso. Bom dia. Beluso. Está aparecendo aí? Opa, agora sim, aqui a gente está com a imagem também e sua voz, Beluso. Embora a nossa pauta seja economia, eu não posso deixar de pedir uma análise sua a respeito do episódio de ontem do presidente Jair Bolsonaro indo ao encontro ali de uma manifestação que pedia, entre outras coisas, fechamento do Congresso Nacional, bradavam contra o STF, houve até pedidos de AI-5. Como é que você vê essa atitude, mais uma, do presidente Jair Bolsonaro, Beluso? Pois é, eu imagino que pela minha experiência de vida, né, estou com 77 anos e me lembro dos episódios de rompimento da hierarquia militar, de tentativa de usar os militares em pouco antes de 64, né? E essas manifestações acabam atingindo profundamente o apego que os militares têm à hierarquia, ao respeito à ordem, né? E nós estamos num processo que caminha claramente para uma desordenada, em vez de ordem e progresso, nós temos desordem e regresso. Então, é uma destruição das relações institucionais dentro do Estado brasileiro, que eu acho que não vão deixar de encontrar resistências e repúdio, né? Aí há sempre uma discussão de se o Bolsonaro tem um plano ou se ele é uma pessoa desordenada. São as duas coisas, né? Ele, na verdade, pretende ter um controle absoluto do Estado pelo seu particularismo, pela sua família, né? É como se nós tivéssemos uma democracia de família, ou um Estado de família. Ou seja, é uma tentativa de se apossar do Estado a partir de seus interesses e visões particularistas e particulares, e individuais de grupo, né? Então, ontem eu acho que ele mostrou realmente qual é a concepção de vida política que ele tem, dizendo inclusive que vai entregar cargos para o pessoal do Centrão, né? Quer dizer, estou dizendo, é desordem e regresso, é uma desordem total, né? E isso tem muito a ver com o espírito destruidor, que ele é da destruição, destruidor do presidente da República. Ele não está aí para construir nada, ele está aí para destruir, assim como, sem saber, o fazem os adeptos dele. Aliás, a gente precisa ter claro que o Bolsonaro não é ele mesmo. O Bolsonaro é a visão da sociedade brasileira que tem os caras as pessoas que o elegeram, esse grupo de pessoas que também não é da construção, é da destruição. Só que esses aí, né, eles não, eles me lembram um apólogo contado por um escritor americano chamado David Foster Wallace, que conta a história de dois peixinhos que estavam nadando e na direção contrária veio um peixe mais velho, grande, perguntou para eles: meninos, como está a água? Aí eles se afastaram do mais velho e logo adiante eles perguntaram: água? Que água? Então, isso é uma noção clara de como a realidade mais clara, mais óbvia, é obscurecida pela incapacidade das pessoas perceberem em que rio estão nadando, né? E é isso que está acontecendo com essa gente que está se manifestando aí pela abertura, etc. Eles não têm noção das relações, como as relações entre as pessoas dentro de uma sociedade
como a que nós vivemos, são importantes, né? Eles, na verdade, são portadores de um individualismo, do narcisismo ressentido. Pode olhar que todas essas pessoas que estão nessa, sejam eles ricos, pobres, eles são os ricos e os pobres, os remediados, que achavam que iam dar certo e não deram certo. Esse é que é o substrato social desses movimentos. Eles, na verdade, se sentem frustrados de não terem tido sucesso. Como essa sociedade vive muito do sucesso, da conquista individual, etc., essa derrota é irreparável. Só pode produzir esse tipo de reação sórdida, né? E na verdade, tentativa de destruir os outros, porque eles querem que os mais desprotegidos morram mesmo. Não tem nenhuma piedade nisso, querem que morram, né? E para isso eles até arriscam a própria vida. Então é isso que eu acho sobre o episódio. Agora, Beluso, nesse aspecto, né, como você ressalta, é uma parcela menor da sociedade brasileira que pede essa solução autoritária. Sendo assim, por que que o Brasil não consegue ir além, as instituições brasileiras não conseguem ir além das notas de repúdio, né? O que sustenta ainda o presidente Jair Bolsonaro? É o apoio de parte da elite, que eu gosto, inclusive, quando você diz que o Brasil não tem elite, porque pressupõe algum tipo de superioridade, ética, intelectual, o Brasil tem ricos, então é o apoio dessa parcela dos mais ricos. Por que que o Brasil não consegue ir além e, de fato, tomar medidas efetivas contra o autoritarismo de Jair Bolsonaro, Beluso? Eu, na verdade, para responder de maneira efetiva a você, e eu concordo que se nós tivéssemos uma elite, eles jamais teriam uma elite jamais teria permitido que o Bolsonaro fosse eleito, né? Quer dizer, na verdade, o apoio ao Bolsonaro revela a precariedade da condição intelectual e social deles, né? Na verdade, eles são senhores, são ricos, mas eles não têm nenhuma vocação para coordenar uma governabilidade para o país, né? Eles estão sempre atrás dos seus interesses os mais imediatos. Eu acho que isso está começando a se dissolver mesmo entre essa gente, porque para eles vale tudo. A única coisa que não pode acontecer é que os de baixo se aproximem do poder. Vejam o caso do impeachment da Dilma e da eleição do Lula. Eles jamais toleraram não estou discutindo se o governo foi bom ou ruim, na minha opinião, do Lula foi muito bom, e jamais eles admitem que um torneiro mecânico possa se tornar presidente da República. Então eles topam qualquer um, seja ele qual for, pode ser o Bolsonaro, pode ser quem for, né? Pode ser até o Roberto Jefferson, que é um cafajeste, né? Eles aceitam qualquer coisa. Então isso está sempre registrado na história do Brasil, né? Eu me lembro das eleições, digamos, de figuras que não eram tão abomináveis como esse Bolsonaro, né? Por exemplo, a eleição do Jânio em nos anos 60, né? 1960. O Jânio assumiu em 61. O Jânio era um sujeito despreparado para governar o Brasil. Ele só conhecia São Paulo e conseguia fazer ênclises e mesóclises, filo porque quilo, né? Mas ele era despreparado para governar o Brasil, assim como a eleição do Collor, que também era outro adventício. Essa história de você aqui usar sempre, no caso do Jânio e também no caso do Collor, qual foi a palavra de ordem? Era a corrupção. Toda vez que eu ouço isso, eu que nunca levei um tostão que não fosse do meu bolso, e eu tenho orgulho disso, né? Como funcionário do Estado, quando surge essa palavra de ordem, a corrupção, essa é a coisa mais corrupta que existe na política brasileira, porque você usa esse pretexto para quê? Para afastar aqueles que você não deseja, como se nós não soubéssemos que esse sistema econômico ele se move também a partir
de maneiras, de formas que se assemelham muito, se é que não são totalmente iguais, à corrupção. Eu não gosto de nenhum moralismo, sabe? Eu acho que, inclusive, na sua ascensão ao poder, o PT, eu vou falar, claro, usou muito esse moralismo, acusando, etc. E isso despolitiza a discussão. E é isso que eles querem, despolitizar. Você subtrair os conflitos reais, que são conflitos de classe, são conflitos sociais, né? Numa sociedade terrivelmente desigual, eles querem disfarçar isso com a história da corrupção. Você não viu o Barbudo aí? O Barbudo que deu a entrevista, que vive gritando, que ele diz que ele é judeu, não acredito, seja um judeu nazista, né? Um cara que deu uma entrevista na Folha, você viu? Você leu isso? Você leu? É Não, terrível, não vi, Beluso. porque é o tipo do sujeito que usa a sua condição, que pertence a um povo heróico, né? E sofrido para alimentar seu fascismo, seu nazismo. É impressionante isso. Ele é um exemplo dessa elite brasileira, ainda que ele não pertence, ele é um homem de negócio, não pertence diretamente a ela, né? Mas ele se, na verdade, metamorfoseia num povo heróico e criativo, né? Que produziu grandes homens. Ele, na verdade, usa isso como um argumento para atacar as instituições, para falar, para dizer que não houve tortura na ditadura, essas coisas. Então, é essa gente que, na verdade, se junta, e esses ricos brasileiros acham uma boa oportunidade de manter a sua condição, o seu poder, usando essa tigrada aí, né? Aliás, né, Beluso, é bem típico esse comportamento que você destaca de pessoas que acabam aderindo ao pensamento dos mais ricos, não sendo justamente um dos mais ricos. E a gente chama agora a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Beluso. Bom dia, prazer em falar com você. Beluso, você falou do torneiro mecânico do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, e ele tem falado, viu, uma participação dele junto com o Chico Buarque, o João Pedro Stedley, o João Paulo Rodrigues, nesse final de semana, e ele sempre está falando, né, que é preciso rodar dinheiro novo, né, com essa previsão aí de que 5,4 milhões de brasileiros devem entrar na extrema pobreza, né, de acordo aí com a estimativa do Banco Mundial. Eu queria que você falasse como economista, né, é isso mesmo, é preciso rodar dinheiro novo, e ele também falou sobre cobrar os devedores, né, da União. Como é que você vê essa proposta, essas propostas do ex-presidente Lula? Marilu, né, o meu ponto de vista é o seguinte, voltando à história dos peixinhos na água. Você ouviu a história? Ouviu, né? Eu vi. Eu vi. Então, na economia ocorre a mesma coisa, né? Porque você está se movendo num ambiente que você não, cuja natureza você não consegue entender, né? Os economistas deviam servir para explicar uma coisa simples, relativamente simples. Qual é? Você está falando de uma totalidade, de um conjunto de relações, né, na qual você está inserido como empresário, como trabalhador, como banqueiro, né? Se você for olhar o conjunto, é uma rede de relações. Eu sempre digo, assim como gozação, que o, o capitalismo é muito coletivista, porque ele envolve todo mundo nessas relações, né? Se você for olhar uma diferença do capitalismo com o feudalismo eram regiões fechadas, em que o senhor, na verdade, expropriava o trabalhador. Aqui não. É um conjunto de relações, todo mundo depende de todo mundo, não é isso? Agora, para isso, esse sistema, para ele funcionar, eu diria que os detentores da riqueza, os proprietários, tanto os proprietários
dos instrumentos de trabalho quanto os proprietários da sua força de trabalho, e entregaram uma responsabilidade a um ente coletivo, que é o Estado. O Estado, na verdade, é uma parte integrante dessa totalidade, porque todos, nas horas de inquietação, de incerteza, todos olham para ele, né? E, ao longo do tempo, o Estado foi assumindo essa função de administrar a forma que assume essas relações. Essas relações não são relações de um vende um produto, troca um produto com o outro na sua forma natural. Eu pego aqui uma mexerica e troco por uma banana. Não é assim. A mexerica já sai com o preço das mãos de quem o produziu, assim como a banana. Então, eles trocam valores monetários, não é? Então, a comunidade dessa sociedade é o dinheiro, é a comunidade. É isso que dá, né, o sentido coletivo. É o dinheiro que todos acreditam nele, né? Todos acreditam que, na verdade, se conseguirem vender sua mercadoria por dinheiro, o outro vai aceitar o dinheiro pelo pagamento das contas de um terceiro, né? Então, isso é a coletividade do dinheiro. Muito bem, essa coletividade está concentrada no Banco Central, que é o agente do Estado que faz a gestão desse sistema, né? O que aconteceu agora, claramente, com a pandemia, é que esses nexos monetários, essas relações monetárias se romperam, né? As pessoas têm que ficar em casa, você tem que fechar as empresas, as lojas, etc. Então, a coisa não funciona. Os trabalhadores, na verdade, são colocados à margem, né? E o problema é que a visão dos peixinhos, né, dos peixinhos que eu mencionei, do Wallace, né, a visão dos peixinhos é que é de um ente individual, de uma empresa. Por exemplo, no caso de uma empresa, como é que você olha as coisas? Você olha a sua capacidade de produzir, de ofertar diante da capacidade dos seus clientes comprarem. Oferta e demanda são linhas que cruzam, só que no conjunto são a mesma coisa. Oferta e demanda. Não há assim crise da oferta, como eles estão dizendo, crise da oferta, crise da oferta. Não, é crise da oferta e demanda que são inseparáveis. Então, quando isso se rompe, só mesmo o agente público pode se dedicar a reparar essa disrupção. Desculpe a palavra disrupção, que ela é meio estranha, né? Mas esse rompimento. Então, a política monetária tem que se dedicar, sim, senhor, a reconstituir isso aí. E para funcionar, porque aí é o seguinte, quando rompe, fica todo mundo de costas para a parede, né? Ninguém quer, todo mundo cuidadoso, todo mundo prudente. As empresas, os bancos não emprestam porque não têm confiança na capacidade de servir a dívida das empresas, e as empresas também não contratam trabalhadores, não pagam os trabalhadores ou querem afastar os trabalhadores. Então é preciso criar dinheiro novo, como disse o presidente, né? E agora não adianta nada você, nesse momento, você mexer no sistema tributário. Deixa como está para mudar logo ao longo do tempo, certo? Porque essa ideia que você vai... porque é o seguinte, o sistema tributário não funciona também. Veja o que está acontecendo, o Congresso está votando dinheiro, foi 80 bilhões, que votou para os estados e municípios, não é isso? 80 bi. Por quê? Porque não tem receita tributária. Caiu mais de 40% a receita. Então, eles ficam nervosos, porque teve gente, o senador Teomário, não sei o quê, que é um cara até do nosso lado, falou uma besteira, que o pessoal está querendo socorrer. Não se trata de socorrer os bancos, trata de se reconstituir um sistema. Não é nada de socorrer banco, precisa parar com esse moralismo, desculpa. Eu fico muito irritado com isso, porque esse moralismo não ajuda a entender nada. Porque o sistema financeiro precisa ser colocado a serviço da acumulação produtiva. Todo mundo sabe, isso já foi feito na história do capitalismo no pós-guerra.
Então, assim, precisa ter um controle cada vez mais estrito sobre o sistema financeiro. Não pode deixar eles fazendo uma coisa que é nós com nós, entendeu? Eles com eles mesmos, é o nós com nós. Eles, na verdade, recompram suas próprias ações, né? Ficam fazendo especulação com a moeda estrangeira. Aliás, esse é outro problema, precisa fazer controle de capitais, porque se não fizer e você der dinheiro para a macacada, eles vão pegar e sair, vão para a moeda reserva, claro, vão sair e ficar na moeda que vale mesmo. Então a gente precisa conhecer as diferenças e, diante dessas diferenças, agir, né? Então o Estado brasileiro está demorou para mandar os R$ 600, está sendo ineficiente para mandar os R$ 600, e na verdade isso aí não pode ter limite. É como disse um empresário americano, quando perguntaram para ele o que você faz, ele disse: você cria mais dinheiro. É um cara que é o administrador, foi administrador do PINCO, que é um dos fundos mais conhecidos nos Estados Unidos, que tem um volume de ativos brutal, porque ninguém é bobo. Aqui está cheio de bobo também. Aqui está cheio. O que tem de bobo aqui, que eles querem manter numa situação de anormalidade, eles querem manter as normas e as relações lá para trás, que também não, a economia estava indo muito bem, só na cabeça do Paulo Guedes. Ele disse que a economia, ainda bem, foi prejudicada pelo coronavírus. Não, o coronavírus deu um golpe, mas a economia não ia nada bem, porque estava sendo submetida às normas e prescrições dessa gente aí. Desculpe eu ter falado assim tão enfaticamente. Certo. Perfeito. Beluso, eu queria que você falasse também sobre a possibilidade, né, de uma outra economia após pandemia. A gente está vendo aí em Amsterdã, né, capital da Holanda, eles falando que devem adotar a economia do donut, né, e que a ideia é interromper a lógica do crescimento a qualquer custo e atender às necessidades humanas, observando os limites do planeta. Você acha que isso aí é uma exceção ou você acha que realmente é possível outros países também adotarem essa política econômica? Não, eu acho que essa perspectiva está sendo tratada e cuidada em todos os países, não só no pessoal do Donut, que agora essa sociedade é muito engraçada, porque a economia do Donut, que diz que precisa cuidar das pessoas, eu morro de rir, porque é verdade, a economia se distanciou das pessoas mesmo, funciona como uma coisa voltada para si mesma, né? Esse fenômeno sempre observável, né? No capitalismo. Então as pessoas se deram conta de que é preciso dirigir a economia ou administrá-la para atender às necessidades das pessoas. Está cada vez mais claro, por exemplo, que as relações de trabalho, né, o capitalismo, no seu movimento, né, ele está fazendo uma coisa, criando uma tremenda capacidade de produção com as novas tecnologias. Isso ele fez o tempo inteiro e, na verdade, reduzindo o número de trabalhadores que são necessários para produzir. Então, vai todo mundo para a informalidade, não é? Então, no seu movimento autorreferencial, que está relacionado com ele mesmo, ele não quer saber se tem gente na informalidade, se tem um cara pedalando aí, coitado, carregando um negócio nas costas, como eu vi outro dia aqui na minha rua, né? Estava olhando, tinha 3 pedalando, eles têm que descer da bicicleta, que é uma pequena inclinação, para poder aguentar o que tem nas costas. Né? Fora, chama-se o que chamam de uberização, a economia das plataformas, etc. O capitalismo tem essa característica. Ele, na verdade, para continuar o mesmo, ele tem que se transformar, que parece um paradoxo. As pessoas ficam me olhando quando eu falo isso. Mas é isso, para continuar a reproduzir suas relações fundamentais, ele tem que se transformar. Uma das transformações que ele está fazendo é essa de dispensar os trabalhadores. Ele faz com um número de trabalhadores menor, ele faz mais coisa. Isso é a produtividade, né? Então, se você deixar isso em frente, como estava acontecendo, nos Estados Unidos, por exemplo, os caras diziam que tinha um desemprego de 3,5%. Era mentira.
tinha 40% da força de trabalho americana que estava em situação de informalidade ou de trabalho precário. É só quem vai lá e olha e vê, né? Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que realmente não vai ser possível sair dessa pandemia da mesma maneira que entrou, porque o pessoal acha, se alguém acha que entrou bem, estava o maior conflito, né, dentro dos países. E aí, o Trump, por exemplo, o que ele é? Ele é a expressão de uma sociedade que foi declinando econômica e socialmente. Então, eles elegeram esse maluco, né, que é uma espécie de modelo do Bolsonaro, né? Sujeito que... Só que lá as condições de contenção são maiores. Vamos falar que são maiores, né? Ele enfrenta uma situação diferente. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que é inevitável que no pós-pandemia, ou à medida que se for resolvendo o problema da pandemia, você tenha um questionamento em relação ao que vinha antes. Veja, por exemplo, o sistema de saúde americano. Olha, eu abri ontem um documento produzido pelo New York Times, que é um documento de opinião, se vocês puderem acessar, é interessante, em que as opiniões são o seguinte: não dá para continuar como era, porque o sistema de saúde americano é muito responsável pela evolução e avanço da contaminação e das mortes. Hoje é o país onde isso está ocorrendo com maior velocidade. E é verdade isso também para os países europeus, que foram encolhendo seus sistemas de proteção. Foram encolhendo seus sistemas de proteção a partir das recomendações ditas neoliberais. Não é isso? Então, se foi enfraquecendo a dimensão humana da economia. A economia começou a girar em torno de si mesma e ninguém vai aguentar mais isso. Vai ser uma luta dura? Vai ser uma luta dura. E vai depender da ação humana, porque isso não vai acontecer espontaneamente. Assim como num toque de mágica. Vai ser a luta social, a ação humana, é que vai definir, como foi em todos os momentos, vai definir essa transformação. Mas o que eu acho, inclusive, é que nós estávamos vivendo já um período, como eu estava dizendo, de dissolução do capitalismo a partir do seu próprio movimento. Dissolução do capitalismo a partir do seu próprio movimento. Porque a financiarização, tudo isso, diz respeito à forma como o capitalismo funciona, assim como também a substituição de trabalho por máquinas, equipamentos, etc. Isso é a natureza dele. O pessoal fica achando que isso é uma anomalia, que a financiarização é uma anomalia. Não é, não. Se você soltar o bicho, enquanto o bicho permaneceu preso na jaula, no pós-guerra, durante 30 anos, a coisa andou razoavelmente bem. Aí a Thatcher e o Reagan, estou dando como exemplo, soltaram o bicho, ele está fazendo das suas. Não é que ele é mau ou bom, ele é ele mesmo, certo? Sim. Ele é ele mesmo. Perfeito. Tá certo, Veloso. De minha parte, muito obrigada. Um super abraço para você, palmeirense. Muito obrigada mesmo. Agora eu passo para o Glauco. Um abraço. Veloso, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um abraço. Viu? Abraço. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Veloso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.